Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano. Aqui quem fala é a professora Bruna, professora de ciências. E vamos retornar agora das férias. Eu queria saber de vocês, como é que vocês estão? Descansaram muito? Curtiram esse período de recesso? Eu estava morrendo de saudade de vocês, confesso. Bora agora começar a nossa 12ª aula aqui no canal? O nosso assunto de hoje são condutores e isolantes de calor e eletricidade. Aí nessa imagem, nós já vemos cabos, né? Cabos que têm cobertura de isolamento para que a gente não entre em contato com esses fios de cobre, por exemplo, fios que conduzem eletricidade, que conduzem calor. Quando eu falo em condução de calor, eu estou falando do calor, daquele que se propaga de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E também falo da temperatura. E o que seria a temperatura, minha gente? Lembra que temperatura é o grau de agitação das moléculas presentes em um corpo? Todo corpo, toda matéria, ela é constituída de moléculas, certo? De partículas. E a movimentação dessa partícula, a vibração dessa partícula, vai me dar propagação de calor por condução. À medida que essa partícula ela vibra, né, que a molécula ela vibra, ela vai passando energia térmica de uma partícula para outra. Vejam aí a palavra nova para vocês, energia térmica. Então, esse processo de propagação de calor por condução acontece devido à vibração das moléculas, que estão mais quentinhas, vão fazer o quê? Ficar bem agitadas, passando para outra, e por aí vai, de uma para outra, até termos uma estabilidade da temperatura daquele ambiente. Vemos aí na imagem, né, a chama nesse material. Vamos imaginar que seja uma barra de metal, que é um bom condutor de calor. Então, ali onde a chama está incidindo, nós vemos que as moléculas elas estão o quê? Muito agitadas. À medida que vai passando a energia térmica de uma molécula para outra, eu vou ter um grau de agitação das moléculas. Aquelas que estão pouco agitadas vão se tornar muito agitadas. Vejam aí nesse GIF. As moléculas bem juntinhas, temperatura 20 graus Celsius, movimentando, mas juntinhas. Ligo a boca do fogão, acontece o quê? A movimentação dessas moléculas aumenta a temperatura e as moléculas ficam bem movimentadas, bem doidinhas, passando energia térmica uma para a outra, até chegar na ponta daquela barra metálica. Então, esse processo de transmissão de calor por condução vai ocorrer em praticamente todos os corpos, tá? Todos os materiais. Porém, uns materiais acontece esse processo mais rápido do que o outro, né? Por que isso, professora? Porque os corpos, eles têm uma propriedade, né? As moléculas que presentes nos corpos, elas são diferentes, elas têm rearranjos diferentes, elas têm átomos diferentes, né? Que vai fazer com que essa molécula, esse material se comporte de um jeito ou de outro, né? Nós dizemos que elas têm propriedades diferentes. E uma dessas propriedades é a condutibilidade térmica. E o que é isso, professora? Esse processo de conduzir calor, né? Nós vemos aí nessa imagem, ao lado, a tabelinha que tem o valor de K, que é o valor da condutibilidade térmica, do alumínio. O alumínio, ele tem valor de K de 210, né? Um valor elevado. Ou seja, esse material, né, este metal, ele tem propriedade de conduzir calor, de conduzir temperatura, certo? Nós dizemos que ele é um condutor térmico. Já ali a lã, a espuma, por exemplo, ela tem 0,023, né, valor de K. Ou seja, ela tem um menor valor de K. Ela vai ser um pior condutor de calor. Então, esse material ele se caracteriza como isolante térmico, tá?
E esse processo de propagação, ela também acontece por convecção. E o que é isso? Vai ser o processo de condução, de transmissão de calor, a partir da movimentação das massas fluidas. Lembra lá que nós estudamos a convecção, que eu disse a vocês que o ar quente tem propriedade de subir e o ar frio tem propriedade de descer? Por quê? Eles são fluidos, né? Tanto o líquido quanto o gás, ele é fluido. E aí essa região fluida, a movimentação dessa região fluida, se dá devido à diferença de densidade. Olha aí uma palavra nova, densidade. Densidade nada mais é do que a relação, a divisão da massa de um material pelo seu volume, pelo volume onde ele ocupa, né? Então, normalmente, as temperaturas diferentes é que causam essa diferença de densidade entre as regiões. Eu vou mostrar agora essa imagem pequenininha que está aí ao lado, ela ampliada, tá certo? Vejam aí. Nós temos uma sala fechadinha, tem a janela ali, mas ela está fechada para que não haja a saída do ar, nem a entrada. E eu ligo lá o meu ar-condicionado de boa, ficar tranquila ali naquela sala, curtindo aquele climinha frio. E isso vai acontecer por quê? Porque vai ter o resfriamento dessa sala. Porque o ar frio, o ar refrigerado que sai daquele ar-condicionado, ele vai sofrer uma diminuição da vibração das moléculas. Lembra? Toda matéria é constituída por moléculas e ela vai estar agitada, dependendo da temperatura, mais agitada ou menos agitada. Se ela está saindo do ar-condicionado, resfriado, ou seja, a temperatura dela vai ser o quê? Baixa, logo, a vibração das moléculas vai ser menor, certo? E essa vibração menor vai fazer com que haja uma contração no volume daquele fluido, né, do ar. Havendo a diminuição do volume, por consequência, eu vou ter um aumento da densidade, certo? Então, a mesma coisa acontece com o ar quente. O ar quente, ele tem uma maior vibração das moléculas, não é? Porque ele está quente, e vai ter um aumento do volume. Com isso, vai ter uma diminuição da densidade, que vai fazer com que ele tenha a propriedade de subir, certo? Então, o ar frio vai ocupar o lugar daquele ar quente que sobe, havendo uma corrente de convecção. A mesma coisa acontece com o fluido líquido, né? Com a água, por exemplo. Nós podemos observar essa movimentação de corrente de convecção se nós pegarmos uma panela de vidro transparente, colocarmos nela serragem, né? Pó de serra, e colocarmos ela para esquentar. Quando colocamos a água ali para esquentar, nós vamos ver que ali no centro, onde começa a esquentar a água, a serragem vai fazer o quê? Subir, certo? Porque está mais quente, então ela vai subir e vai descer pelas laterais mais frias da panela, fazendo com que haja essa corrente de convecção através do líquido. Vimos a propagação de calor por condução, né? Conhecemos palavras novas, átomos, moléculas. Vimos por convecção térmica, descobrimos ali a densidade. E nós vamos ver agora por propagação de calor, né? A irradiação ou radiação, tanto faz, vocês podem chamar por qualquer uma das duas, tá? É também um processo de transmissão de calor. E esse processo acontece devido à transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, preferencialmente a radiação infravermelha. Então, nós sentimos isso, nós vemos isso com mais frequência através do Sol. O Sol emite radiação, né, para a Terra, ondas eletromagnéticas, e nós sentimos o calor do Sol através dela. Entre a Terra e o Sol existe uma coisa chamada vácuo. Olha, mais uma palavra para vocês. O vácuo nada mais é do que um ambiente onde não existe a matéria. Então, esse vácuo, apesar da extensão, né, entre a Terra e o Sol, vai nos permitir que o calor saia do Sol e aqueça
a nossa Terra. E como o calor se propagou, né? Como foi que estudaram isso, né? Como foi que foi visto isso? Então, no final do século XIX, o físico alemão Henrik Hertz, ele analisou, né, as análises matemáticas de um físico escocês chamado James Clerk, tá? E ele provou experimentalmente, provou através de experimentos, né, que as partículas com cargas elétricas, quando elas vibram, elas lançam energia em forma de ondas. Vocês vão ver lá pertinho do ensino médio que as partículas que constituem a matéria, chamadas de átomos, que são as partículas bem pequenininhas, elas têm cargas positivas, negativas e neutras. Então, esse físico, ele estudou que essas cargas que ficam presentes dentro desses átomos que constituem a matéria, elas lançam energia em forma de onda. E essa energia em forma de onda é chamada de onda eletromagnética, tá certo? E ela pode se propagar através dos corpos que são sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Particularmente no vácuo, onde ela faz com extrema velocidade, acompanhando até a velocidade da luz. Então, esse fenômeno, né, de radiação em radiação é o nosso terceiro processo de transferência de calor. E ele não acontece só no Sol, acontece em todos os corpos. Todos os corpos emitem e absorvem radiação. Quando o corpo absorve a mesma quantidade de radiação que emite, que libera, dizemos que ele está em equilíbrio térmico. E o que você pensa quando eu falo assim? Isolamento térmico. O que é que vem na sua mente? Isolar. Isolar de quê? Vejam, o isolamento ele é definido como um material ou uma combinação de materiais que vai retardar, vai dificultar o fluxo, aquela passagem do calor, certo? Esses materiais podem se adaptar a qualquer tamanho, a qualquer forma e a qualquer superfície, tá certo? Então, existe uma variedade de revestimentos que são utilizados para proteger, né, para isolar qualquer dano a um ambiente. Pode ser um ambiente mecânico, pode ser a uma melhoria de um objeto, tá bom? Então, esses isolantes, eles têm uma função, né? Eles são utilizados para algumas funções. E quais são essas funções? Reduzir a perda ou ganho de calor até atingir a conservação da energia daquele local. Ele protege o meio ambiente, por exemplo, para reduzir a emissão dos gases CO2, né, o dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, que são aqueles gases presentes no efeito estufa. Também controlam a temperatura dos processos industriais e comerciais, então ele vai proteger aquele ambiente, conservar a temperatura dentro daquele ambiente. Ele previne ou reduz a condensação em superfícies, né? Aumenta a eficiência operacional no caso do aquecimento, da ventilação, da resfriação. Então, ele potencializa que aquele ambiente fique mais frio, mais ventilado ou mais aquecido, né? Reduz ruídos de alguns sistemas mecânicos. Por exemplo, aqui onde eu estou gravando agora, nós temos uma parte de isolamento de ruídos, tá? Para que o som de fora do nosso local, do nosso estúdio, não adentre ao nosso estúdio e interrompa a nossa gravação. Então, existem benefícios desse isolamento. Por exemplo, para a proteção pessoal. Nós temos esse benefício para a proteção do pessoal de pessoas que trabalham em indústrias ou trabalham com equipamentos que têm alta temperatura. Então, o isolamento de alguns materiais auxilia para proteger trabalhadores de levarem queimaduras, né? A mesma coisa acontece na proteção contra incêndios. Usado em combinação com outros materiais, o isolamento vai ajudar a favorecer uma proteção contra um incêndio, né? Nós chamamos esse sistema de sistema Fire Stop, de parar o fogo. Esse sistema Fire Stop,
eles são concebidos para proporcionar uma barreira eficaz contra a propagação de fumaça, chama e de gases em penetração de resistências ao fogo por dutos, tubos e cabos, tá? Então, nós temos os benefícios do isolamento para proteção pessoal e também para proteção de incêndios, como outros momentos, tá certo, minha gente? E esse isolamento térmico nós temos também dentro da nossa casa, no caso, da nossa residência. Já ia falar resistência, tá vendo? Da nossa residência. Nós encontramos esse processo de isolamento térmico na garrafa térmica. Como assim, professora? Vejam, nós vamos ter na garrafa térmica a tampa, nós vamos ter o vácuo e nós vamos ter paredes espelhadas nela, tá? Cada um vai ter uma função. A tampa da garrafa térmica, ela vai ter a função de isolar aquela garrafa de possíveis correntes de convecção, ou seja, de possível entrada ou saída do ar de dentro da garrafa, tá certo? Então, isolando aquele material, né, o nosso líquido precioso, que é o café, dessa corrente de convecção, para que ele continue sempre quentinho. E o vácuo? O vácuo, ele vai evitar a troca de calor por condução. Então, esse vácuo, esse sistema aí no meio, vai fazer com que evite a troca de calor quando a gente pegue na garrafa. O calor, lembra lá? O calor passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, o calor poderia fluir da garrafa, que está quentinha, para a nossa mão. Então, o vácuo ele vai fazer com que evite esse processo de troca de calor. As paredes espelhadas ficam aí nesse local da garrafa, né? São duas paredes espelhadas dentro que vai fazer com que a troca de calor por radiação, por ondas eletromagnéticas, não aconteça, tá certo? E quando eu falo em calor, né? Em geração de calor, geração de energia, eu sempre me lembro de energia solar, certo? O conceito de energia solar, ele é comumente associado à energia fotovoltaica. E o que é essa energia fotovoltaica, professora? É a energia, a geração, na realidade, da energia elétrica usando a luz do sol, né? Então, depois que eu tenho lá essas placas expostas, a luz do sol vai ser o quê? Captada, absorvida por esses painéis, através da radiação, né? Vai chegar até as placas. Esses painéis vão captar a luz e vão gerar o quê? Corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, elas podem ser utilizadas para aquecer a água, para gerar energia elétrica, né? Para iluminar as casas, iluminar escolas, centros comunitários. Tá certo, minha gente? Então, a nossa aula encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo e tchau, tchau.